Você já parou para pensar que talvez o maior peso que você carrega não esteja na balança? Talvez esteja no seu coração. Existem pessoas que fazem dieta, entram na academia, tomam medicamentos, tentam mudar seus hábitos, mas depois de um tempo acabam voltando para o mesmo lugar. E elas não entendem o porquê. E será que o problema é realmente apenas a comida? Será que o problema é apenas a falta de disciplina? Ou será que existe um peso invisível que nenhuma dieta consegue eliminar? Eu converso com muitas mulheres e eu vejo cada dia mais mulheres se criticando, se julgando, se cobrando ao extremo, porque elas acham que o problema delas está na comida, na falta de disciplina, na falta de vergonha na cara e tantas outras coisas. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que poucas pessoas falam. Quero mostrar pela palavra de Deus e vou falar também algumas coisas que a ciência nos mostra. Como que a falta de perdão pode influenciar até a nossa saúde, as nossas emoções e também os nossos comportamentos. Presta bastante atenção em cada palavra. Deixa essa palavra falar no seu coração. Eu quero pedir para você, compartilhe depois que você terminar de ouvir. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Porque eu tenho certeza que esta palavra pode salvar uma pessoa, pode curar corações, curar sentimentos e transformar profundamente através da sua vida. Então, pensando agora sobre esse assunto, talvez alguém tenha machucado você profundamente. Talvez tenha sido um pai, uma mãe, seu esposo, né? Ou esposa, um amigo, ou alguém que você tanto confiava. E aí você, né, às vezes tentou seguir em frente, sorriu, continuou vivendo, até porque muitas vezes você escutou, né? Pessoas falando, não pode murmurar, não fala nada, né? E aí você continuou vivendo. Mas lá no fundo, aquela ferida nunca cicatrizou. E sabe o que acontece? Feridas emocionais não desaparecem apenas porque o tempo passou, não. Elas podem continuar influenciando a maneira como pensamos, sentimos e reagimos. Muitas pessoas procuram aliviar essa dor de alguma forma. Algumas descontam na comida, outras nas compras, outras no trabalho, outras passam horas e horas nas redes sociais. Porque todo ser humano tenta preencher os vazios da alma. Mas existe uma verdade muito importante. A comida, ela pode trazer um certo conforto, sabe? Por alguns minutos. Mas ela nunca cura uma ferida do seu coração. Somente Jesus pode fazer isso. A Bíblia fala muito sobre o perdão. E isso não é por acaso. Em Efésios 4, por exemplo, Paulo diz para abandonarmos toda a amargura, toda a ira, todo o ressentimento, perdoando uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Aí eu quero que você perceba uma coisa. Você vê que Deus nunca nos manda fazer algo apenas para beneficiar outra pessoa. Presta atenção. Quando Deus nos chama para perdoar, Ele não está protegendo quem nos machucou. Guarda isso, entenda isso. Ele, na verdade, está protegendo o nosso coração, a nós mesmos. Porque a falta de perdão aprisiona quem guarda a mágoa. Enquanto você alimenta o ressentimento, aquela pessoa continua ocupando espaço dentro de você, sabe? E talvez ela nem saiba disso. Agora deixa eu compartilhar uma coisa muito interessante que até a ciência tem mostrado. Quando nós vivemos constantemente presos à mágoa, ao ressentimento, ao estresse emocional, nosso organismo pode permanecer em estado de alerta. Aí nessa situação, o corpo libera mais cortisol, né? Aquele hormônio que é chamado de hormônio do estresse. E quando esse hormônio permanece elevado por muito tempo, algumas pessoas passam a sentir mais vontade de comer alimentos ricos em açúcar e gordura. Além disso, o estresse também pode prejudicar o sono.
E dormir mal altera ainda mais os hormônios relacionados à fome e à saciedade. E aí fica mais difícil você controlar os impulsos alimentares. Percebe que eu não estou dizendo que toda pessoa acima do peso vive falta de perdão, tá? Isso não é para toda pessoa. Mas o excesso de peso pode ter muitas causas. Por isso que muitas pessoas, elas não conseguem emagrecer só fazendo dieta, só buscando uma ajuda nutricional, uma ajuda médica, entrando num programa de emagrecimento. É necessário a gente identificar a causa. Eu falo muito isso no emagrecimento cristão, na mentoria, né, com as meninas, sobre identificar. E eu ensino elas a identificarem a raiz, a causa. Porque, presta atenção, se você não identifica a causa, tá? A causa que te faz comer por impulso, que te faz descontar as emoções na comida, que te faz não ter disciplina, isso nunca vai mudar em você. Pelo contrário, às vezes pode ter uma mudança temporária, mas depois volta tudo de novo e às vezes até pior. Então é extremamente necessário você saber a causa. E uma das causas é o que eu tô falando aqui para você, né? Ressentimentos. E muitas vezes eu converso com mulheres e eu vejo que existem feridas, mas essas mulheres precisaram passar anos e anos silenciadas, porque eram mal compreendidas, não eram ouvidas. E às vezes, muitas vezes, na verdade, apenas uma conversa, elas abrem os olhos e toda a história com a alimentação, com o comportamento delas mudam. E aí elas emagrecem e é para sempre. Porque tratamos a raiz. Então, o excesso de peso pode ter muitas causas, tá? Mas também não podemos ignorar que para muitas pessoas, as dores emocionais influenciam profundamente seus hábitos. E é por isso que eu sempre digo, vou repetir de novo, a luta contra o peso não é apenas física. Deixa isso entrar no seu coração, aceita essa verdade. A luta contra o peso não é apenas física, ela também pode envolver o emocional e o espiritual. E talvez Deus esteja mais interessado em curar o seu coração do que apenas mudar o número que aparece lá na sua balança. Porque um coração curado faz escolhas diferentes. Entende isso? Quando a alma encontra paz, os impulsos diminuem. Aquela compulsão diminui. Quando o coração é restaurado, a necessidade de buscar conforto em outras coisas também começa a diminuir. Jesus sabia exatamente o que ele estava ensinando quando falou sobre o perdão. Perdoar não significa que aquilo que fizeram com você foi certo. Perdoar não significa esquecer. Perdoar não significa voltar a confiar em quem abusou da sua confiança. Perdoar significa entregar a justiça nas mãos de Deus e decidir que aquela dor não vai mais controlar a sua vida. Eu vou falar novamente para você o que é o perdoar. Perdoar não significa que aquilo que fizeram com você foi certo. E também não significa esquecer o que aconteceu. Eu sei que talvez você ouve muito, esquece isso, deixa isso pra lá. Perdoar não significa esquecer. Perdoar não significa você voltar a confiar naquela pessoa que te feriu tanto. Perdoar significa entregar a justiça nas mãos de Deus. E aí você toma a decisão de que aquela dor não vai mais controlar a sua vida. E às vezes você esteja até pensando, mas você não sabe o que fizeram comigo, né? Você tá falando isso porque você não passou pelo que eu passei. E é verdade, eu realmente não sei. Mas Deus sabe. Ele viu cada lágrima, cada injustiça, cada noite em que você chorou sem que ninguém percebesse. E é justamente esse Deus que hoje diz a você, filha, entregue esse peso para mim. Porque ele tem sido demais para você. Talvez antes de perder alguns quilos, você precise perder a amargura, perder o ressentimento, perder a culpa, perder a dor que você carrega há tantos anos. Porque existem pesos que academia nenhuma consegue tirar. Existem pesos que remédio nenhum consegue resolver.
Existem pesos que só Deus pode remover da sua vida. E hoje eu quero desafiar você. Eu quero que você, nesse momento, feche os seus olhos por alguns instantes e pergunte ao Espírito Santo: existe alguém que eu ainda não perdoei? Pergunte isso para ele agora. E se Deus trouxer um nome ao seu coração, não ignore isso, tá? Mas ore por essa pessoa agora. Entregue essa dor ao Senhor. Talvez esse seja o primeiro passo para a sua verdadeira liberdade. Porque, na verdade, o maior milagre que Deus pode fazer não é apenas transformar seu corpo, não. É transformar o seu coração. E quando o coração muda, toda a vida começa a mudar. Tudo, todas as áreas começam a mudar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você nunca se esqueça que existem pesos que só o perdão consegue tirar. Que você pratique essa oração, que você medite nessa palavra, ouça várias vezes. Não esquece de enviar para alguém. E eu quero convidar você, se você precisa de ajuda com o que eu acabei de falar aqui, para emagrecer, para essas áreas da sua vida, entre no grupo gratuito Emagrecimento Cristão. Por lá eu faço tudo que eu posso para te ajudar, viu? E tem também a mentoria Emagrecimento Cristão, que é um acompanhamento bem mais de perto, onde você vai receber muito, muito mais, para que você possa reconhecer as raízes e realmente emagrecer, para nunca mais voltar a ser dominada pela comida e por nada, tá bom? Deus abençoe sua vida mais uma vez. Deixa esse convite para você. Fica com Deus e um beijo no seu coração. Eu sei que é difícil. Porque tudo tem que ser assim. O homem torna tudo muito mais difícil quando se apoia em seu próprio entendimento. Você já pediu perdão? Porque se ele disse que não perdoaria, não faz sentido. Mateus, você não pede desculpas para ser perdoado. Você pede desculpas para se arrepender. O perdão é um presente dado pela outra pessoa. Não consigo viver à altura. Bom, isso é verdade. Mas você não precisa. Eu só quero o seu coração. O Pai só quer o seu coração. Nos dê isso. Só o que você tem agora. O resto virá com o tempo. Você achou mesmo que nunca mais lutaria ou pecaria de novo? Eu sei como aquele momento foi doloroso para você. Eu sabia. Algum dia. Mas não aqui. Sinto muito. Eu perdoo você.